Estamos gravando agora. Olá, ministra Marina Silva, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Gostaríamos de agradecer a sua participação no evento de Hot Topics Climate Change, organizado pela Brazilian Society, que é a União de Estudantes Brasileiros aqui na London School of Economics. É uma honra para a gente entrevistar uma mulher, ex-senadora, ex-ministra e referência global no assunto de mudanças climáticas. Eu é que agradeço a vocês pelo convite e estou muito feliz de poder participar. A gente gostaria também de ressaltar que é a primeira iniciativa dessa União de Estudantes Brasileiros na London School of Economics que discute esse tema, né? Então, vão ser 3 dias de evento, e cada dia a gente vai estar colocando ênfase em uma parte desse tema, mas que juntas, todas elas, podem trazer a relevância necessária e mobilizar os alunos, pesquisadores e profissionais em relação à urgência das mudanças climáticas. Para começar, ministra, você poderia falar para a gente o porquê o Brasil é um país tão importante nas questões ambientais? Primeiro, pelo que ele tem de grandioso em relação aos ativos ambientais que tem. O Brasil é um país com 7 biomas, entre eles nós temos aí o Pantanal, que é uma das áreas alagadas maiores do mundo, a Mata Atlântica, os Campos Sulinos, nós temos a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia, né? O Brasil é detentor de 60% da maior floresta tropical do planeta e que tem uma importância estratégica para o equilíbrio ou para o desequilíbrio do planeta. Então, ele tem uma importância em relação aos seus grandes ativos ambientais, os grandes serviços de regulamentação, em relação principalmente ao clima. A Amazônia, ela tem equivalente a 10 anos de emissão de CO2 do planeta inteiro em estoque de carbono. Se esse estoque de carbono é liberado na atmosfera, nós criaremos um problema de magnitude inimaginável. Por outro lado, é também um lugar em que é possível quebrar os velhos paradigmas da substituição da floresta por atividades produtivas que não preservem, né, esses importantíssimos serviços ambientais. Então, aqui nós podemos fazer um modelo de desenvolvimento em que preserva os povos originários, em que cria, né, uma economia 4.0 com a ideia de bioeconomia. Aqui é um lugar onde a gente pode desenvolver muito em termos de novos produtos, novos materiais, novas cadeias de valor, a partir, inclusive, né, dos avanços que foram alcançados com a biomimética, engenheirando formas existentes na natureza para criar novos produtos e novos materiais, mas, sobretudo, pela importância que temos em relação ao equilíbrio do planeta. Cerca de 70% da economia da América do Sul depende das chuvas que são geradas pela Amazônia. Então, imagine o que significa destruir 70% do PIB de uma região inteira, sem falar nos prejuízos para o planeta. Nós temos os maiores aquíferos de reservas de água subterrânea no Brasil. Além do aquífero Guarani, foi descoberto recentemente, né, o aquífero de Alter do Chão, que tem água que daria para abastecer toda a população do planeta durante cerca de 400 anos. Muito obrigada, ministra. Muito importante ouvir tudo isso, e isso vem muito na sequência com o que eu quero perguntar agora, que é o que acontece com o mundo se o Brasil tiver um mau desempenho em relação à preservação ambiental? Tem muito a ver com o que eu já falei, né? Imagina o que é destruir a maior floresta tropical do planeta, que poderá se transformar em uma savana,
entrando em um ponto de não retorno, com todos esses prejuízos para o equilíbrio hídrico de toda a região. A Amazônia, ela contribui com cerca de 20% da água doce que vai para grande parte dos oceanos. Isso também levaria a grandes desequilíbrios e o prejuízo que é para esse momento em que todos estamos buscando novos paradigmas. E o Brasil pode ser o país não do problema, mas da solução. Aqui nós podemos ser o país em que é possível ter produtos que não sejam carbono intensivo, porque podemos ter uma matriz energética 100% limpa. Se o Brasil não compreender isso, nós vamos por um caminho que nos trancará pelo lado de fora, porque a vantagem comparativa que nós temos que transformá-la em vantagem competitiva, ou seja, usar a energia do vento, da água, da biomassa, e principalmente, no caso do vento, do sol, da biomassa, porque o potencial de hidroeletricidade nem sempre pode ser usado em bases sustentáveis, como é o lamentável caso de Belo Monte, mas aqui nós podemos ser o país da matriz energética 100% limpa, diversificada, com geração distribuída. Aqui nós podemos ser o país que, em lugar de destruir floresta para ter agricultura, ele pode dobrar a sua produção sem precisar mais destruir floresta com a tecnologia que nós já descobrimos pela Embrapa de agricultura de baixo carbono. Então, se o Brasil não fizer o dever de casa, o primeiro prejudicado é ele, por causa das mudanças climáticas. Nós somos um país vulnerável às mudanças climáticas, porque dependemos da chuva que nós mesmos produzimos, sem ela nós não somos a potência agrícola que somos, não é? E porque o mundo todo não vai querer um país que pratica dumping ambiental. Então, nós vamos perder investimentos, nós vamos perder parcerias, seremos cada vez mais um páreo ambiental, como já estamos sendo, quando, na verdade, nós temos todas as condições para ser, ao mesmo tempo, próspero, ao mesmo tempo sustentável, culturalmente diverso e politicamente democrático. Muito obrigada, ministra. E qual a sua avaliação em relação à participação do Brasil na COP26 e em outros eventos recentes em que mudanças climáticas foram pautadas? A participação do Brasil, a gente pode considerá-la em dois trilhos na COP26. O trilho do governo e o trilho da sociedade civil. No trilho do governo, foi uma participação vergonhosa, porque o governo foi para lá não na posição daquele que, historicamente, sempre contribuiu com a agenda do clima, da biodiversidade, da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Foi para lá como um país mercenário, dizendo que só fará o dever de casa, que é o nosso interesse fazê-lo, pelo menos deveria ser, se nós recebêssemos dinheiro para fazer isso. Quando, na verdade, nós já fomos o país que demos a maior contribuição de redução de CO2 até agora. Reduzimos cerca de 5 bilhões de toneladas de CO2, com a redução em 83% do desmatamento durante o período de 2005 até 2012. Ou seja, o Brasil foi na condição de mercenário e não na condição de formulador de política, de quem tem compromisso em buscar um caminho para que a gente equilibre a temperatura da Terra em, no máximo, 1,5. A proposta que o Brasil chegou a apresentar levaria para mais de 3 graus Celsius, o que é algo inominável para o país que já foi a maior contribuição em redução de CO2, e eu tive a felicidade de ter feito isso durante a minha gestão, e ter sido o país que mais contribuiu para reduzir perda de biodiversidade. De 2004 a 2008, nós somos responsáveis por 80% das áreas protegidas no mundo. Em menos de 4 anos, o Bolsonaro já é responsável por mais de 1/3 das florestas virgens destruídas no mundo. Muito obrigada, ministra. A minha próxima pergunta ela é exatamente sobre qual é a agenda dos últimos governos brasileiros em relação a esse tema.
e como nós podemos melhorá-la? Bem, nós tivemos uma agenda que se deu, em primeiro lugar, em termos de marcos regulatórios, e isso foi muito importante. O Brasil ter um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o Brasil ter ratificado o Protocolo de Quioto, o Brasil ter apresentado e aprovado no Congresso, não é, um plano para enfrentar o problema das mudanças climáticas, e, a partir de todo esse marco regulatório que foi sendo criado no Brasil, nós tivemos também, junto à comunidade internacional, uma série de contribuições que foram sendo dadas ao longo desses últimos 30 anos. A questão do mecanismo de desenvolvimento limpo, o Brasil teve uma grande participação em relação a isso, o Brasil teve uma grande participação em relação à questão de ser o primeiro país emergente a se comprometer com metas voluntárias de redução de CO2 no âmbito da Convenção do Clima, de ter sido o país que mais deu a contribuição em relação à redução de perda de biodiversidade. O Brasil tem, digamos assim, mais equivalente ao estado de Minas Gerais, não é? Em termos de área protegida. Ou seja, agora, essa agenda ela passou a ter perdas, principalmente a partir de 2012, mas nada que se compare ao que acontece hoje. Hoje, o que nós temos é uma não política ambiental em todas as frentes, em relação ao clima, em relação à biodiversidade, em relação à redução de desmatamento, em relação ao fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e em relação à proteção de povos originários, o que faz com que o Brasil seja, de fato, um pária ambiental e que comece a ter prejuízos muito significativos, como a não finalização do acordo do Mercosul com a União Europeia, os prejuízos que vêm sendo causados em relação a investimentos e até mesmo acordos comerciais que vêm sendo rompidos, e um grave problema do ponto de vista da perspectiva de futuro, porque o que está colocado hoje por parte do governo e da maioria do Congresso é mais retrocesso, mudança na legislação ambiental para acabar com o licenciamento, permitir mineração em terra indígena, regularizar áreas que foram ocupadas de forma criminosa e que estão destruindo áreas de floresta, seja unidade de conservação, terra indígena e áreas públicas ainda não destinadas. Muito obrigada, ministra. E qual seria o papel do setor privado no combate às mudanças climáticas? Quais os avanços, retrocessos e oportunidades no tema? Olha, eu vejo que tanto o setor público quanto a iniciativa privada têm um papel altamente relevante para que a gente possa reverter esse armagedom ambiental que temos pela frente, que é o problema da mudança climática. O último relatório do IPCC dá conta que nós estamos vivendo um verdadeiro armagedom e que, se continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo hoje, mesmo depois da COP26, a gente vai chegar aos 3 graus. Não tem como paralisar esse processo se medidas urgentes não forem tomadas por parte dos governos e da iniciativa privada. Existe uma parte da iniciativa privada que já entendeu essa urgência e essa emergência climática e estão buscando todos os meios para atender os objetivos do desenvolvimento sustentável. Agora, infelizmente, não é a maioria, ainda não tem força gravitacional suficiente para poder fazer a diferença. E, aos poucos, a gente vai descobrindo, inclusive graças ao trabalho de pesquisa que são feitas nas universidades, que muitos daqueles que até apresentam metas ambiciosas, grandiosas, na prática não estão fazendo nada. Porque não basta os grandes enunciados, não basta falar para a opinião pública ter um posicionamento favorável a essa ou aquela empresa.
é preciso ter um cronograma de implementação desses enunciados. O que vai acontecer em 5 anos, em 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. É disso que se trata, porque tanto nos governos como nas empresas, você pode fazer até grandes enunciados, mas vai mudar o governo depois, vai mudar o CEO daquela empresa, e se você não estabelece um cronograma com metas a serem atingidas em períodos que sejam curtos, 2030, 2050, isso são apenas enunciados vazios que não estão tendo efetividade do ponto de vista prático. Eu acho que a sociedade civil tem feito a sua parte, mas, infelizmente, quem está devendo muito são as empresas e os governos. Eles podem mais e devem fazer mais. Muito obrigada, ministra. A minha próxima pergunta é exatamente sobre a sociedade civil. Também, né, quais as oportunidades alcançadas e quais os avanços que a gente viu pelo ativismo, pela advocacy e as organizações da sociedade civil? Nós temos, no mundo, mas particularmente no Brasil, avanços enormes. Aliás, nesse momento de total negacionismo na realidade brasileira por parte do governo, se não fosse a ação da sociedade civil, nós estaríamos às escuras. Na parte de monitoramento, por exemplo, o MAP Bioma tem cumprido um papel altamente relevante. Na parte de recursos hídricos, a mesma coisa. Hoje nós sabemos que o Brasil já perdeu cerca de 15% da sua superfície de água, e isso é um levantamento que vem sendo feito pelo MAP Bioma. Nós sabemos, né, cada área que está sendo destruída, o avanço que está acontecendo do desmatamento nos vários biomas brasileiros, graças a uma ação da sociedade civil. E em relação aos povos indígenas, é também graças à ação dos próprios povos indígenas, com suas organizações sociais, que tem havido uma resistência ao desmonte que o governo tem feito de políticas públicas na área de saúde, de educação, demarcação de suas terras, e, ao mesmo tempo, o desmonte que ele quer fazer em relação à legislação que protege essas comunidades, como, por exemplo, regularização de garimpo criminoso em terra indígena e regularização de grilagem e o projeto que impede a demarcação das áreas indígenas que não tenham sido reconhecidas até a Constituição de 88. Então, a sociedade civil tem feito, sim, a sua parte, a comunidade científica tem feito a sua parte, porque ela o tempo todo, tanto no âmbito do IPCC, mas internamente, tem apresentado pesquisas que são altamente relevantes para os tomadores de decisão. Muito obrigada, ministra. E para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora comentasse com a gente qual é o caminho que o Brasil deveria seguir nesse tema e se há esperanças ainda. Nós vamos viver um momento altamente, estamos vivendo, importante, relevante, que é o das eleições de 2022. A questão da mudança climática, a proteção da Amazônia, o desafio de um modelo sustentável de desenvolvimento que combata a desigualdade social e seja capaz de nos colocar em um novo ciclo de prosperidade econômica, social, cultural, tem que ser colocado como uma agenda estratégica dentro dessas eleições de 2022. Então, eu tenho insistido que a gente tem que parar com a ideia de que o candidato ganha e depois ele vai decidir o que vai fazer. Esse é o momento de, mais do que a gente ficar declarando o nosso apoio aos candidatos, eles precisam dizer o que eles estão apoiando, com o que eles estão se comprometendo. Se eles estiverem comprometidos em continuar destinando 90%, 99% dos recursos do Plano Safra para a agricultura convencional, isso não serve para o futuro do Brasil, porque é isso que acontece nos últimos governos e também nesse governo Bolsonaro. 99% dos recursos na ordem
de mais de 200 bilhões de reais, é 99% desses recursos para a agricultura convencional e apenas 1% para a agricultura de baixo carbono. Eles estão se comprometendo em não fazer mais na Amazônia projeto como o Belo Monte e estão se comprometendo a buscar uma infraestrutura sustentável. Chega da gente declarar apoio a quem não diz claramente com o que está se comprometendo e o que está apoiando. Estão apoiando continuar sendo refém do Centrão, que agora está mudando toda a legislação brasileira e vai levar o Brasil a uma terra arrasada em termos dos nossos ativos ambientais, se não for para um novo acordo político de sustentação que coloque o Brasil nos trilhos de compatibilizar a transição econômica, a recuperação econômica, com o problema da transição energética para uma nova matriz energética, então, nós não conseguiremos avançar. Esse é o momento da sociedade dizer claramente o que ela quer e com o que ela quer ver os seus representantes no legislativo e no executivo comprometidos. A questão da Amazônia não dá mais para ser tratado como um tema regional, tem que ser nacionalizado. Lá só pode ter desmatamento zero. Lá não pode ter grandes investimentos como o de Belo Monte. Não pode fazer as usinas do Tapajós. Nós temos que diversificar nossa matriz energética, com o sol, com o vento, com a biomassa, principalmente, para, inclusive, não ficarmos na dependência do petróleo, que, em função de situações dramáticas como essa, está acontecendo com o aumento dos combustíveis. Então, tem uma agenda. A agenda é, né, fazer a transição para uma economia de baixo carbono no contexto das mudanças climáticas, o combate às desigualdades sociais, a questão da disrupção tecnológica que vai gerar e está gerando milhões e milhões de empregos, né, perdidos, e isso é algo que tem efeitos desejáveis, a disrupção tecnológica, mas tem efeitos indesejáveis. Como ter uma educação que nos prepare para a economia do século XXI e sair da velha agenda do desenvolvimentismo, do social-desenvolvimentismo, em que o social até é contemplado, mas o ambiental não é contemplado. Agora, não dá mais para ser desenvolvimentista. Todos, direita, esquerda, os negacionistas não têm jeito, mas direita e esquerda sempre, todos terão que ser sustentabilistas. Alguns serão sustentabilistas progressistas, outros serão sustentabilistas conservadores, mas todos têm que ser sustentabilistas em legítima defesa da vida. O que nós não podemos ter é governos negacionistas. Ministra, muitíssimo obrigada. Nós, como brasileiros, sabemos, principalmente esse ano, né, a importância da gente estar trazendo esses temas, estar avaliando os planos de governo, porque é isso, né? Não basta a gente votar aquele que a gente gosta mais, mas a gente tem que ver o que eles estão propondo e pensando para o nosso país, para os próximos 4 anos. Gostaria muito de agradecer a sua participação nesse evento, por ter compartilhado o seu conhecimento, a sua trajetória de luta na política e em prol de um Brasil mais sustentável. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.